Olá, meu nome é Pedro Noel Merizio, sou hipnoterapeuta, sou psicanalista e você está na playlist onde estamos falando sobre tratamento com a hipnose, conhecido então como hipnoterapia ou hipnose clínica. E hoje vamos falar sobre o tratamento das alergias. Como que funciona o tratamento da alergia com a hipnoterapia? Então, o que é uma alergia? Vamos primeiro entender o que é. Seria uma resposta pela medicina, o olhar da medicina vai dizer que é uma resposta anormal do seu sistema imunológico. Então, como que eu entendo que eu estou com alergia, que eu estou tendo um quadro alérgico? Você vai perceber que geralmente coceira no nariz, ou entupimento do nariz, olhos lacrimejando, vermelhidão pelo corpo, coceira na pele, dor de barriga, diarreia, são algumas das características dos vários tipos de alergia que nós podemos ter. Então, a alergia é essa resposta anormal, geralmente a um componente externo. É muito comum a gente ter alergias tópicas, então alergia ao látex, alergia a algum tipo de perfume, alergia a pólen das flores. Então, essas alergias, elas provocam essa reação anormal do nosso sistema imunológico. E como pode ser tratado com a hipnoterapia? Então, numa live recente que eu fiz no Instagram, a gente estava falando sobre isso. Algumas das alergias que eu tratei com a hipnose. Então, como eu sou psicanalista e como eu trabalho com a psicossomática, eu vou olhar o quê? O que a doença está tentando me contar. Eu vou olhar para a doença como um sintoma. Por quê? Porque eu vou ouvir o que ela está dizendo, qual é essa dinâmica, e eu vou procurar no inconsciente, aonde que começa essa alergia, essa doença. Então, o que eu tenho escutado dessa doença, geralmente no consultório, e que eu achei interessante trazer como o primeiro vídeo para falar sobre tratamento com a hipnose. A alergia, vamos pegar, por exemplo, a alergia a flores, a pólen, alguma coisa externa que a pessoa percebe que quando ela sente o cheiro ou quando ela tem contato, ela entra nesse quadro alérgico. Então, sinto o cheiro de uma flor ou na época da florada de determinada flor de uma árvore, a pessoa então tem a alergia. Eu entendo que esse quadro alérgico, essa florada da árvore ou o contato com essa flor, nesse exemplo que estamos pegando, é só um gatilho emocional para trazer uma cena, para trazer algo que está lá no inconsciente que não está bem resolvido, que lhe causa um certo incômodo. Toda alergia, você vai ver que ela tem essa função de demonstrar algum tipo de incômodo. Então, quando acontece o contato com o agente aí, que provoca essa alergia, o que eu vou entender? Que está disparando uma emoção no corpo para o corpo reagir de uma maneira anormal. Pensando dessa forma, olhando para essa natureza da alergia com um olhar da psicanálise, geralmente eu estou percebendo, estou vendo isso, uma comprovação empírica, no consultório, toda alergia tem um fundo emocional e esse fundo emocional ele tem uma origem na fobia. Ele é uma neurose fóbica. Então, o que acontece? Geralmente, quando a gente vai tratar a alergia e utiliza a regressão à causa, então, descobrir quando essa alergia começou, quando entrou na vida do cliente, do paciente, o que eu estou reparando? Nós geralmente nos deparamos com uma cena onde tem uma carga emocional muito grande e essa carga emocional ele condensa ela em algum objeto, no caso uma flor, um pólen, um cheiro, um perfume, ou objeto que estava próximo, animal, inseto, sempre tem uma carga emocional associado então a esse, vamos chamar de alergênico, mas a esse produto, ou flor, ou pólen, ou o que seja, mas que vai trazer à memória essa carga emocional que ele condensou. Então, geralmente, o que eu estou percebendo? Na regressão à causa, ressignificamos essa causa, muda-se o sentido
da interpretação, que geralmente foi a criança que deu, né? Voltando nesse inconsciente, né? Ressignificado, a pessoa então, quando emerge do transe, começa a perceber que ela não está mais alérgica a determinada situação. Vou contar um caso que aconteceu que foi muito interessante. Um homem que tinha fobia a espetos. Sabe aquele espeto que fica no balcão? Eu fiz a postagem lá no Instagram, uma foto de um espeto e contei esse caso. Ele não chegava para pagar, ele não chegava para se comunicar num balcão onde tivesse esse tipo de espeto. Ele tinha uma fobia que ele se distanciava, ele não conseguia chegar perto do balcão. Ah, mas você está falando de fobia, não é alergia. Tá? Mas só para a gente entender, né, o componente fóbico que tem na alergia. Então, quando ele chegava perto desses balcões que tinham espetos, ele não conseguia, ele tinha que chegar de lado, ele tinha que pedir para alguém pagar por ele e gerava então esse constrangimento. Quando nós fizemos a regressão, né, volta numa fase de idade escolar, onde a professora dele tinha um espeto assim, em cima da mesa. E esse espeto em cima da mesa, o que ele fez? Brincadeira de criança ou para provocar a professora, ele foi e olhou para esse espeto. Quando ele olhou para esse espeto e a professora viu que ele estava olhando assim, quem assustou foi a professora, que deu um grito aterrorizante, né, na descrição dele, e falou: menino, se alguém bate na sua cabeça ou se te empurram, né, você abaixa a cabeça e você fura o seu olho no espeto. Quando ele narra isso, né, sob o transe, né, estava em transe hipnótico, ele está numa idade regredida, se não me engano, entre 7 e 8 anos, e ele imagina a cabeça dele abaixando, ele levantando e o olho ficando preso, então, ali no espeto. Olha que interessante, condensou essa carga emocional nessa situação, nesse espeto, e o olho dele, então, ali espetado. O que a mente dele fez? Recalcou, né, essa informação, joga lá para o inconsciente e não deixa vir à tona. Porém, toda vez que ele chegava perto de um balcão, que ele se deparava então com um espeto, o que ele fazia? O gatilho emocional vinha: perigo, vai acontecer algo, um grito, né? Então isso ficou marcado aonde? Na mente dele. Então, conscientemente, ele tinha medo de espeto? Não. Um espeto era inofensivo, ainda mais agora, para um adulto, não tinha problema nenhum. Porém, quando ele chegava perto, ele travava. Era algo assim dentro dele que não deixava ele fazer. Então, esse exemplo só para a gente entender, né, essa natureza fóbica que eu estou falando da alergia. Quando a pessoa entra então em contato com algum determinado situação, é um gatilho emocional para disparar então essa reação anormal do sistema imunológico, então a alergia. Eu falo disso com propriedade porque eu já estive alérgico a limão rosa, fiz uma auto-hipnose, fiz uma regressão, cheguei na cena aonde eu fiquei alérgico ao limão rosa. E aí eu falei, que interessante, né? Estava tratando várias pessoas com alergia, eu falei, tem que tratar as minhas. Descobri então que eu não era alérgico ao limão rosa, eu tinha um trauma com uma cena, com uma situação que estava acontecendo. A mais emblemática e a que mais me deu trabalho foi a alergia à sibipiruna. Toda florada de sibipiruna, o que acontecia é que me atacava esse problema de vias aéreas superiores, olho lacrimejando, vermelho. Às vezes tinha que ficar de cama porque a dor de cabeça, né, o incômodo era tão grande que eu não conseguia conviver bem com isso. Fiquei livre disso há 3 anos, quando também, numa auto-hipnose, consegui regredir a uma fase de mais ou menos, vou contar de hoje, né, 29 anos atrás, que foi no enterro do meu pai. E aí eu entendi que eu estava preso naquela fase de negação do luto, e aí nessa fase, né, do enterro do meu pai, é uma fase da psicologia que a gente fala das fases do luto, eu fiquei preso nessa fase de negação e aí tive que entrar em contato com essa situação para ressignificar, para ficar livre então dessa alergia à sibipiruna. Então, é interessante como as alergias que eu tenho tratado no consultório, pessoas que vêm reclamando dessas demandas, inclusive de alergias alimentares. Curiosa, né? Uma intolerância à banana, e não era com
formato, era com cheiro, com o gosto, né? Também trazia uma carga emocional muito grande para essa pessoa. Então, essas alergias eu como, mas o incômodo é tão grande que eu tenho que ter vômito ou diarreia. E aí, a dor de estômago, a distensão abdominal, e daí, para quem tem alergia, sabe do que eu estou falando, né? E é interessante que quando tratado com a hipnose dessa forma, regredindo a causa, né, indo lá no inconsciente, como Freud, né, inaugura isso com a psicanálise, como ele fala disso, e é a base, né, da psicanálise, quando regredido a essa fase, né, inconsciente, conseguimos tratar, trazer à tona, e a partir daí vemos que as pessoas têm ficado livres da alergia, desse incômodo, né, dessa castração, dessa regulação de viver bem. Então espero que esse vídeo tenha ajudado a entender o que é uma alergia, quais são os fundos emocionais que elas podem ter e como pode ser tratado com a hipnose. Então, se você precisar desse tipo de tratamento, pode entrar em contato conosco, podemos ajudar. Se você conhece alguém que precisa saber, seria bom receber essa informação, compartilhe esse vídeo, encaminha e estamos aqui, né? Podem mandar dúvidas, podem mandar sugestões, comente aqui se estão gostando desse formato de vídeo, tá? Vamos deixar essa playlist aqui falando das possibilidades de tratamento com a hipnose. Então, muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo para falar também sobre o tratamento da obesidade com a hipnoterapia.